Olá, queridos irmãos e irmãs! Você já notou que em Gênesis 1 nós temos uma descrição da criação de homem e mulher e depois em Gênesis 2 nós temos outra descrição da criação de homem e mulher? Será que nós temos Gênesis 1 e Gênesis 2 a descrição de duas criações diferentes de homem e mulher? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você a um estudo aprofundado sobre esse tema, explicando detalhadamente o que significam essas duas criações mencionadas em Gênesis 1 e Gênesis 2. Você vem comigo? Vamos então para a nossa lousa de explicações aprofundar sobre o tema. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: por que o livro de Gênesis cita a criação do homem duas vezes? No capítulo 1 de Gênesis é citado que Deus fez homem e mulher. Depois, no capítulo 2, temos novamente citada a criação do homem e da mulher. Gostaria de saber se isso indica que tivemos a criação de outros seres humanos antes de Adão e Eva. Muito interessante pergunta. Agradeço aos irmãos que estão mandando dúvidas aqui para mim e gostaria de lembrar que você pode também escrever aqui no comentário alguma dúvida, ok? Várias dúvidas dos irmãos estão virando vídeos aqui e é muito interessante conhecer o que os irmãos estão buscando aprender da palavra de Deus. Então fique à vontade para deixar a sua dúvida nos comentários. Bom, vamos começar a nossa análise aqui colocando os dois textos que fazem parte, então, da dúvida do leitor. Vamos começar lendo Gênesis 1:26, que diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então observe aqui a criação do homem citada. Depois, lá em Gênesis 2:7, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Bom, a partir desses dois textos, então, muitas pessoas surgem com a dúvida: presbítero, temos duas criações na Bíblia? Será que Deus fez um outro povo além de Adão e Eva, que foi vivendo em alguma outra localidade? Queridos, nós vamos aprender hoje aqui três coisas, para quem ficar até o final. Primeiro, vamos analisar o contexto da criação de Gênesis 1 e compreendê-lo. Depois, o contexto da criação de Gênesis 2, para a gente entender qual é o significado de Gênesis 2 dentro ali desse livro. E no final, para quem ficar até o fim do estudo, vamos ver se faz sentido crer em duas criações e o que o restante da Bíblia diz a respeito disso, porque é importante também avaliar essa questão. Vamos começar então? Primeiro entendendo Gênesis 1. Olha só, após o relato da criação de Deus, de todos os elementos importantes à vida, e eu quero destacar aqui, o que eu quero dizer com isso? Os elementos importantes à vida é toda aquela criação que Deus fez dos ambientes. Então, por exemplo, antes de Deus criar os animais, a gente teve a criação dos ambientes para que os animais pudessem viver ali. Então Deus fez todos os ambientes e depois foi colocando vida, no sentido de vida humana, vida animal, ok? Tudo isso em Gênesis 1. E nós temos então, descrito em Gênesis 1, depois desses elementos importantes à vida, também o relato da criação de homem e mulher. Olha só esse texto, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que é importante a gente observar? Que nós temos em Gênesis 1 um resumo que compreende toda a criação de Deus, de forma que o leitor saiba como Deus fez. Eu poderia fazer aqui uma comparação simples para você entender, que é a seguinte: é como se Gênesis 1 fosse o resumo de um grande livro. A criação de Deus foi algo grandioso. E em Gênesis 1, nós temos ali o escritor, no caso Moisés, que escreveu Gênesis, trazendo para a gente um resumão de como que foi, no geral, toda essa criação. E esse resumo, ele compreende tanto a forma como o planeta ganhou, a sua forma totalmente organizada para a vida, ou seja, a criação de sol, lua, estrela, águas, terra, a organização de tudo isso. E também, nesse resumo, nós temos a criação dos animais, a criação de homem e mulher, e tudo isso de uma forma bem direta, bem resumida e em poucos versos. Beleza. Temos aqui, então, um pequeno resumo do contexto de Gênesis 1. Agora, nós vamos entender um pouquinho o contexto de Gênesis 2. E eu preciso que você tenha muita atenção para que você compreenda isso, tá bom? Mas antes, um recado rápido. Você quer receber os meus próximos estudos?
Queridos, nós queremos publicar aqui mais de 1000 estudos e vamos publicar. Então você precisa se inscrever agora no canal para recebê-los. Por quê? Porque se você não se inscreve, assim que você sair desse estudo, você não tem mais acesso, você não vai achar mais o meu canal de repente aí no YouTube. Então, por favor, clique agora no botão inscrever-se para que você tenha aí essa grande biblioteca de estudos que nós vamos publicar para abençoar a sua vida. E claro, gostou desse estudo? Deixa o like para nos animar ainda mais nessa produção, tá bom? Vamos lá então, capítulo 2 agora, entendendo o contexto. Diz o texto seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor os criou. Queria que você colocasse na sua mente essas duas partes aqui, quando foram criados e quando o Senhor os criou. Guarde isso agora na sua mente, daqui a pouquinho eu vou voltar nesse trechinho para você entender uma coisa muito importante. Observe que essa frase, então, que nós lemos no verso anterior, ela mostra que o autor, a partir desse texto, passa a mostrar o quê? Mais detalhes sobre uma criação que já havia sido realizada. Então nós temos ali Gênesis 1, um resumão de tudo. Gênesis 2, como se o autor estivesse falando o seguinte: olha, agora eu vou fazer um detalhamento maior para vocês entenderem mais sobre essa criação. E aí eu quero destacar para você o trecho que eu já mencionei. Quando foram criados. Então observe que nós temos um foco claro no quê? No detalhamento da obra-prima da criação de Deus já realizada, que é o ser humano. O autor, então, ele vem trazer para a gente uma explicação com maiores detalhes do ser humano, principalmente, mas também temos outros detalhamentos ali interessantes, mas o ser humano aqui é o foco do capítulo número 2, e ele deixa bem claro, olha, eu vou explicar agora como que foi quando eles foram criados. Então, atenção, atenção. Agora eu quero mostrar uma outra parte muito interessante. Além do foco no ser humano, o autor, Moisés, ele passa também a detalhar para a gente outras questões da criação que também já foram citadas lá em Gênesis 1. Mas olha só como ele cita dessa vez. Gênesis 2, versículo 5. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Então observe que aqui em Gênesis 2:5, Moisés, o autor de Gênesis, ele está voltando lá no comecinho da criação para explicar como que era um pouquinho antes do ser humano ser criado, ok? Ele está voltando para trazer detalhamentos para a gente compreender melhor a criação do homem. E para isso, ele fala um pouquinho da natureza. A natureza ainda estava sendo organizada, é o que ele está querendo dizer aqui. Então observe que aqui o autor detalha como estava a terra criada e narrada em Gênesis 1:25, ou seja, antes do homem entrar nela. Então Moisés aqui no capítulo 2 de Gênesis está falando, olha, eu vou dar o detalhamento para vocês e vou explicar para vocês um pouquinho de como que estava a terra antes do homem ser criado e vou explicar também como que o homem foi criado, homem e mulher, detalhadamente. Sendo assim, queridos, já começamos aqui a ter algumas conclusões. Não temos uma nova criação de uma nova terra. Concorda comigo? Mas uma citação da mesma terra já criada. Então, se a gente fosse partir do pressuposto de que Gênesis 2 é a criação de um novo homem e mulher, que já havia um outro antes de Adão e Eva, então teríamos também que pensar que tinha também uma criação de uma nova terra, de uma nova natureza. E isso não é uma realidade. Então, a partir de Gênesis 2:7, ele passa a narrar também os pormenores da criação do homem, de como que Deus estabeleceu uma casa para ele também, falando lá do famoso jardim do Éden. Mas vamos destacar aqui um texto para relembrar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então observe aqui que Gênesis 2:7 trabalha mais detalhes agora, falando que o homem veio então do pó da terra. Então Gênesis 1, resumão. Gênesis 2, detalhamento. Na sequência, nós temos também a famosa criação linda da mulher. Gênesis 2:22, que diz o seguinte: a costela que o Senhor Deus tomara ao homem,
transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Não vou entrar mais em detalhes aqui porque é muito conhecido o texto da formação da mulher. Mas, queridos, olha só, isso é suficiente para demonstrar que não temos duas criações, mas apenas uma. Mas agora eu quero fazer aqui a terceira parte do nosso estudo para falar para aqueles que são mais desconfiados. Ou seja, aqueles que falam, olha, mesmo assim não estou convencido ainda. Então é importante que pensemos que se realmente houvesse outra criação de outras pessoas antes de Adão e Eva, a Bíblia entraria em uma grande confusão. Eu vou te mostrar por quê. Duas perguntas iniciais. Por que essas pessoas que teriam sido criadas antes de Adão e Eva não teriam sido mencionadas? Estranho, né? A criação de um ser humano, o primeiro ser humano, segundo essa teoria de duas criações, deveria ser citada, seria o mínimo. O que ocorreu com essas pessoas? Por conta do pecado de Adão e Eva, já que elas, então, não teriam pecado, concorda comigo? Já que o pecado é narrado a partir de Adão e Eva. Onde essas pessoas viveram? Quem elas eram? Observe que não faz sentido. E aí, por fim, eu quero fechar mostrando o que outra parte da Bíblia fala. Olha que interessante. Por que Adão é citado na Bíblia como o primeiro criado e não essas pessoas? Observe aqui a fonte, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 45, que diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que está se relacionando aqui a Cristo, porém é espírito vivificante. Então observe que 1 Coríntios fala que Adão foi o primeiro homem, foi feito alma vivente. Então, queridos, biblicamente, não temos embasamento para duas criações. Sendo assim, não tivemos duas criações do homem e mulher na Bíblia. Inclusive, já existe, ou melhor, existe há muito tempo, até um nome de uma segunda mulher de Adão, que é chamada de Lilith. Não sei se você já ouviu. Se você quiser que eu faça estudo sobre essa tal de Lilith, que alguns dizem que era uma outra mulher de Adão, coloca aqui nos comentários que eu monto para vocês, se bastante gente quiser, tá bom? Então veja, vamos finalizar. A ideia de que Gênesis 2 é um desdobramento de Gênesis 1, onde existe um detalhamento da criação já feita, é bastante correta e é a ideia que se harmoniza corretamente com toda a escritura sagrada, com toda a narrativa bíblica. Queridos, agradeço você que ficou até o final. Inscreva-se no nosso canal, dá uma olhadinha aqui no primeiro link da descrição, tem ali um presente para você aproveitar. E também quero dizer aos irmãos que gostam de receber estudos bíblicos no e-mail, que aqui na descrição do vídeo você encontra o link onde você pode escrever o seu e-mail e receber gratuitamente todos os dias de manhã, entre 6 e 7 da manhã, um estudo bíblico para você estudar, tá bom? Pode clicar lá e se inscrever que vai ser bênção. Fico por aqui, deixe o seu like, até o próximo estudo. Fica com Jesus!